Voltamos à entrevista com o secretário de Estado de Educação do Espírito Santo, Haroldo Corrêa Rocha, falando sobre educação no século XXI. Secretário, você colocou no primeiro bloco, falando das competências socioeducacionais. O que tem sido feito aqui no nosso estado, no Espírito Santo? Almir, isso é uma grande novidade. Imagina assim, a escola que sempre tratou de desenvolver as competências cognitivas, agora vai precisar também de cuidar das competências socioemocionais, né? Sim. Então, assim, nós já temos um atraso aqui na educação brasileira e o mundo hoje exige que a escola trabalhe também isso aqui. Qual que é a grande ideia? Quando eu desenvolvo a criança emocionalmente, né, quando ela ganha a capacidade de administrar o seu emocional, né, e para o cidadão que nos ouve entender, né, a vida tem vitórias, alegrias e tem derrotas e tristezas. A gente precisa aprender a lidar com a tristeza, com a derrota, né? Uma criança que tira a nota baixa. Para muitas crianças, uma nota baixa em uma prova significa o abandono da escola. Então a escola precisa ensinar essa criança a lidar com a derrota e a superar a derrota, né? Isso é emocional. Sim. E como eu dizia... Vai ser útil para a vida inteira. Exatamente, é útil na escola e para a vida. E como eu dizia antes, ela precisa trabalhar em equipe. Isso é possível que a escola desenvolva. Então a escola precisa trabalhar nessas duas frentes e a grande novidade, ideia, é que se ela desenvolve as competências socioemocionais, ela aprende mais. Sim. Ela ganha mais foco para estudar o português, a matemática, a física, a química. Então isso é uma revolução na escola. Isso está acontecendo no mundo afora e aqui no Brasil a gente tem dado passos importantes. Quem lidera no Brasil a pesquisa, o estudo das competências socioemocionais é o Instituto Ayrton Senna, né, que já tem uma tradição nessa área, que é nosso parceiro. No mês de maio de 2017, nós assinamos, a Viviane Senna veio aqui, nós assinamos um convênio, estamos trabalhando já aí com 6, 7 meses, vamos até março do ano que vem, produzindo o primeiro currículo socioemocional de escola pública. Né? E que nós vamos, inclusive, compartilhar com os municípios para que as escolas... Né? A ideia é que tenhamos um currículo capixaba compartilhado por todos, para a gente proporcionar às nossas crianças e jovens essa experiência dentro da escola. Que o professor tenha ferramentas, tenha capacitação para trabalhar com as crianças nas duas frentes. É feito um trabalho também com os professores? E é importante, claro, o professor... Imagina como um professor que não tem um equilíbrio emocional vai falar de emoção para uma criança, né? Sim, então tem que formar o professor. O professor não está formado para isso. Sim. Mas assim, é importante quando eu falo do professor, porque a gente já tem várias experiências na rede, assim, de programas específicos para isso. E quando a gente leva a primeira vez para o professor essa ideia, ele fala assim, mais coisas para mim fazer, né? Aí eu respondo para o professor, não é. Sabe por quê? Porque quando você trabalha o comportamento, o desenvolvimento da criança no socioemocional, Almir, se aborda, inclusive, aquilo que existe, a violência na escola e tal, né? Sim. Muitas coisas que são comportamentos da juventude de hoje, os adultos de ontem, de antigamente, estão taxando de violência, né? Sim. E como é que se trabalha melhor isso? Uma discussão mais acalorada sobre um determinado assunto. Exatamente, porque o jovem tem opinião e tem opiniões divergentes, e isso parece uma coisa anti-escola, não é. Isso é a nova juventude. A escola, o professor tem que aprender, compreender o que é a nova juventude, desse tempo que mudou tanto, e trabalhar, né, o seu desenvolvimento emocional, seu desenvolvimento social, e isso ajuda o cognitivo enormemente. Nós apostamos nisso, Almir. Estamos fazendo com a Ayrton Senna, vai ser o primeiro currículo do Brasil com essa metodologia. Acho que o Brasil vai aprender conosco e isso obviamente está ligado a uma outra mudança nacional que vem aí, que é a chamada Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O que é a base? A base é um olhar para o universo do conhecimento e as escolhas, porque se você pensar que o conhecimento é infinito e a escola é finita, não é isso? Sim. A escola tem um horário durante o dia, mesmo a escola de tempo integral, ela tem um limite de tempo. Se o conhecimento é infinito, nós temos que previamente olhar para o universo do conhecimento e fazer as escolhas. O que eu vou trabalhar na escola? Então a base é isso. E o mínimo indispensável para todos os brasileiros. Sim. Porque se tem um problema que nós estamos devendo à sociedade brasileira, o sistema educativo, o sistema educacional, é que nós não estamos conseguindo fazer com que todos aprendam.
é o tema da equidade. A escola não pode ser uma instituição a perpetuar a desigualdade. A escola tem que ser uma ferramenta promotora da redução da desigualdade. Né? Sim, esse é o papel mais importante. Exatamente. E a promoção da redução da desigualdade passa por proporcionar níveis elevados de aprendizagem para todos. Não há nenhum motivo para supor que uma criança que é filho de uma família muito pobre, que é filho de uma família negra, ou de uma família de indígenas, ou de estrangeiros, né? Nós estamos recebendo também imigrantes estrangeiros, essas crianças, não há nenhum motivo para supor que elas não possam aprender. Podem sim, a escola tem que ter uma metodologia adequada, atualizada do mundo contemporâneo para lidar com esse ser humano que está vindo aí dessa sociedade nova e garantir que todos aprendam. Isso é promover a redução da desigualdade social, que é um desafio imenso no nosso país. A mídia, de uma maneira geral, quando enfoca na questão da qualidade do ensino, mostra problemas de uma goteira, uma parede descascada, uma cadeira quebrada, como se fosse isso um grande indicador da qualidade de ensino. O que a gente poderia se basear para avaliar a qualidade de ensino? Eu acho essa observação muito importante, porque, a meu juízo, o debate no Brasil, até bem recentemente, era muito pobre. O debate público da educação. E não é só culpa da mídia, né? Eu acho que é a cabeça das pessoas também. Fica muito naquilo que ele vê. Né? Uma telha quebrada, um muro com problema, e que certamente são problemas que precisam ser resolvidos. Sim. Não estou dizendo que não preciso, mas a essência da escola não é o prédio. Né? Que o salário do professor está baixo. Foi muito baixo, melhorou enormemente, embora não esteja bom. Né? Mas, para resumir, o seguinte, era um debate muito, aí numa linguagem de economista, que é a minha formação original, de insumos. E nós vamos discutir o que a gente está conseguindo produzir, né? Que é o seguinte, nós estamos conseguindo educar todos? Não, sabe? E não é por causa dos prédios, porque tem escolas com prédios muito precários e simples, com alta aprendizagem, e vice-versa. E vice-versa, tem prédios maravilhosos com aprendizagens muito aquém de qualquer expectativa. Então, mas a boa notícia, Almir, é que eu acho que nós estamos superando isso, né? Quando eu falei da Base Nacional Comum Curricular, o nosso país hoje está discutindo currículo. Isso é central na escola. Currículo. Eu tenho que ter a base, né? O Conselho Nacional deve aprovar esse mês a base da educação infantil do fundamental. O ano que vem nós vamos trabalhar construindo o currículo das escolas. A base é menor que o currículo, nós vamos agregar coisas para ter o currículo, fica tudo claro que o professor tem que fazer, o que ele tem que trabalhar, que competência ele vai desenvolver, com os materiais pedagógicos adequados, para que a gente possa ter um alto resultado. Interessante. Os pais que estão nos ouvindo, principalmente as mães, que tiveram um tipo de educação bem diferenciado do que temos agora, pode estar perguntando, meu filho, cadê o caderno? Você não fez um caderno bem feito? Você copiou a matéria? Quer dizer, como que a gente pode fazer uma analogia com o passado? Olha, quando a gente estuda as competências socioemocionais, tem um conjunto de competências que é fundamental no mundo de hoje, que é a abertura para o novo. Então, para o pai e para a mãe, eu digo a mesma coisa que eu tenho dito para os professores. Nós precisamos compreender o mundo que está aí e deixar vir as coisas novas. As crianças não vão aprender mais em caderno, em livro impresso, né? Você pensar o seguinte, tudo que uma criança tem que fazer em termos de busca do conhecimento e das suas pesquisas, da sua produção, ela pode fazer no smartphone, ela pode escrever no smartphone, ela pode fotografar, ela pode filmar, ela entra na internet, ela busca o conhecimento que tem em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua. Então, a rigor, assim, o que é um jovem aprendiz hoje? É um jovem com o smartphone na mão. Obviamente, conectado, né? Com Wi-Fi. E os limites que os pais deveriam estar colocando para os seus filhos? Isso é fundamental, né? Eu acho que a escola também tem que colocar limites. Aliás, qualquer criança, adolescente e jovem, independente da tecnologia, precisa ter liberdade, precisa ser estimulada a construir coisas, a buscar coisas, e precisa também ter... Conhecer, né? Ter os limites, né? Aliás, a criança, a gente aprende isso lá na psicologia, né? A criança está sempre pedindo limite, ela precisa disso.
Sim. Porque o fato dela não ter a experiência de vida, ela é impulsiva, né? Mas ela sabe que ela não pode fazer tudo. Só que ela não sabe se autocolocar limite. Ela pede, né? E a escola, o professor, o diretor tem que cumprir esse papel, mas principalmente é papel da família colocar limite. E colocar limite não é dizer não. Colocar limite é dizer o que pode e o que não pode ser feito. Obviamente, à luz de uma mente desenvolvida adulta, né? E ter paciência para a criança poder processar isso. Isso é educação em casa também. O papel da família é decisivo, né? A gente passou, nesse processo de mudança social, né, que nós estamos passando, muitos pais e mães, eu diria assim, relaxaram no que diz respeito ao seu papel frente ao seu filho, né? Sim. E depois acabam chorando, né, a perda do filho, né? Perda em todos os sentidos, né? Não queria ser limitativo nisso, perda em todos os sentidos. E para não perder, precisa cuidar. Vamos falar sobre a Escola Viva? Vamos a um rápido intervalo, voltamos já para o último bloco da nossa entrevista.